O silêncio que abala o palácio, a foto que dividiu a nação. Em fevereiro de 2026, uma única imagem parou o Reino Unido e deixou milhões de americanos perplexos. A fotografia capturou um momento simples, porém devastador. O príncipe Harry saindo da área do Palácio de Kensington, acompanhado de seus 2 filhos pequenos, Archie e Lilibet, sem qualquer sinal de Charles. Em poucas horas, os jornais estampavam manchetes frias e contundentes. O rei se recusa a encontrar os netos. Para muitos fãs da família real, especialmente mulheres que acompanharam décadas de tradição e cerimônias, a cena de um avô ignorando seus próprios netos parecia impossível de aceitar. A indignação pública explodiu e Charles foi criticado como insensível e distante. Paralelamente, Harry era retratado como um pai, tentando proteger seus filhos no olho da tempestade midiática. Mas, por trás do silêncio do palácio, havia perguntas que precisavam de respostas. Nenhum compromisso oficial havia sido cancelado, nenhuma recusa formal havia sido emitida. Então, quem teria escrito aquela história? Quando Charles ordenou discretamente uma investigação, pistas começaram a surgir. Eventualmente, elas apontaram para o mais recente projeto de Harry. Seria esse episódio apenas um mal-entendido trágico, dentro de uma família fragmentada, ou uma jogada cuidadosamente calculada de mídia? O início do ano, em Londres, ainda estava envolto em neblina gelada. O vento cortante atravessava as ruas próximas ao Palácio de Buckingham, onde parecia que todos os olhos do mundo estavam voltados. E então, uma fotografia solitária, tirada de distância, mudou tudo. A imagem mostrava Harry saindo de um carro preto brilhante perto de um portão lateral do palácio. Ao seu lado, Archie, 6 anos, com cachos suaves, esvoaçando ao vento, e Lilibet, 4 anos, segurando firmemente a mão do pai, com os olhos grandes e assustados. Harry vestia um longo casaco cinza, o rosto tenso, quase congelado, lábios comprimidos, olhos fixos à frente, como se reprimisse uma raiva profunda ou uma decepção esmagadora. Não havia sinal de Charles, nenhum gesto caloroso de recepção, nem o mais leve sorriso para os netos que não via pessoalmente há anos. Em menos de 1 hora, a foto se espalhou nas redes sociais como um incêndio incontrolável. A primeira postagem veio de uma página conhecida de fofocas reais, acompanhada de uma legenda afiada: Harry leva os filhos ao palácio, mas Charles não aparece, netos rejeitados. O efeito foi imediato. Milhões de compartilhamentos, dezenas de milhares de comentários inundaram as plataformas. A opinião pública se dividiu rapidamente em 2 campos. De um lado, os apoiadores de Harry expressaram fúria irrestrita. Como o rei de toda uma nação poderia não dedicar alguns minutos aos próprios netos? Coitados de Archie e Lilibet, escreveu uma jovem mãe online. Do outro lado, os leais à monarquia cresceram desconfiados, porque um fotógrafo estava exatamente no momento certo. A cena parecia obviamente encenada. O silêncio de Buckingham Palace só serviu para aumentar a tensão. Nenhuma declaração oficial, nenhuma negação, nenhuma palavra do escritório de imprensa real. A falta de resposta atuou como combustível sobre o fogo. Com o passar das horas, rumores se intensificaram, criando cenários trágicos na imaginação pública. Harry teria tentado marcar um encontro e sido recusado friamente, ou Charles estaria evitando deliberadamente os netos como forma de retaliação por eventos passados. Enquanto isso, em Montecito, Harry assistia aos acontecimentos com o coração apertado. Ele esperava que a foto chamasse atenção, mas jamais imaginou que explodiria dessa maneira. Podia sentir a temperatura da opinião pública, metade do mundo simpatizando com ele e seus filhos, a outra metade acusando-o de manipular a narrativa. Ao lado dele, Meghan segurava sua mão, voz carregada de preocupação. Tem certeza de que quer que isso vá tão longe? No entanto, a situação já havia saído completamente de controle. O episódio deixou de ser apenas um encontro familiar, tornou-se o símbolo mais poderoso da profunda fissura dentro da família real britânica em anos. À medida que a noite caía sobre Londres, as luzes do Palácio de Buckingham permaneciam acesas, mas dentro a atmosfera era mais pesada do que nunca. O mundo esperava. Seria o palácio finalmente quebrando o silêncio ou permitiria que os rumores continuassem a queimar a reputação construída ao longo de décadas? No estudo privado do castelo de Windsor, a luz amarela e cálida da lâmpada iluminava o rosto de rei Charles III, agora marcado por linhas profundas.
sinais de anos de responsabilidade e recente batalha contra o câncer. Depois de 2 anos de tratamento, ele segurava um iPad, deslizando lentamente pela foto que se tornara viral nas redes sociais. A imagem mostrava Príncipe Harry afastando-se com expressão tensa, acompanhado de seus filhos Archie Mountbatten-Windsor e Lilibet Lily, Diana Mountbatten-Windsor, provocando uma dor aguda no coração do rei. Não era a crítica pública que o afligia, mas o temor profundo de ser percebido como um avô frio, distante, que rejeitava os próprios netos. Ao longo de sua vida, Charles aprendeu que agir por impulso em momentos de crise só piora as coisas. Em vez disso, abriu seu diário digital pessoal, um registro meticuloso de reuniões, compromissos oficiais, eventos de caridade e consultas médicas, agora reduzidas desde o início do ano. Cada linha foi revisada lentamente. Nenhum compromisso marcado com Harry, nenhuma rejeição formal, nenhuma indicação de encontro agendado. A ausência, no entanto, acendeu suspeitas. Como o fotógrafo conseguiu estar no lugar exato, no momento perfeito, captando Harry de forma tão precisa? A análise detalhada do rei mostrou que todos os elementos da fotografia, o ângulo distante, a luz difusa de uma manhã de inverno, a expressão tensa de Harry, se encaixavam perfeitamente no enredo que o público rapidamente consumia. Ao colocar o iPad de lado e massagear as têmporas, Charles foi tomado por lembranças do passado. Harry, ainda criança, correndo para seus braços depois de brincar no jardim. Tudo parecia agora irreversivelmente transformado. "Meu filho, como chegamos a isto?", murmurou, misto de tristeza e preocupação. Ele temia que a percepção de um avô distante deixasse cicatrizes não apenas na imagem da monarquia, já abalada por inúmeros escândalos, mas também na própria família. O público pode perdoar erros, mas dificilmente esquece traições percebidas nos laços de sangue. Controlando a emoção, chamou seu mais confiável assessor pessoal, um homem de meia idade que o servia há décadas. "Descubra a origem desta foto", ordenou com voz calma, mas firme. "Quem apostou primeiro? Por que se espalhou tão rápido? E, principalmente, há indícios de que não foi um acidente?" O encontro se desenrolou em silêncio pesado. Especialistas em cibersegurança e mídia apresentaram cronogramas, dados de contas e a velocidade anormal de disseminação da imagem nas plataformas digitais. Cada detalhe reforçava a convicção do rei. Aquilo não era coincidência, mas um plano cuidadosamente orquestrado. O coração de Charles acelerou ao pensar em Harry, o filho que amou intensamente e que outrora esperava ao seu lado. Agora, perdido em um jogo perigoso com a mídia, Charles fez uma ligação segura para Príncipe William. William atendeu imediatamente de Clarence House. "Pai, vi tudo. A opinião pública está em frenesi", disse, a voz calma, mas carregada de ansiedade velada. "Não podemos nos deixar manipular", respondeu Charles, exausto, mas determinado. "Não reagirei precipitadamente. Precisamos da verdade primeiro." William assentiu na tela. "Concordo. Vou apoiá-lo completamente. Apenas cuide de sua saúde." Essa breve conversa trouxe algum conforto a Charles. Ele reconhecia que William se tornara um pilar confiável, assumindo gradualmente o peso da responsabilidade real. Mas, por dentro, Charles sentia uma tristeza imensa. Não desejava confrontar Harry ou causar mais dor. Queria apenas proteger os fragmentos restantes da família e salvaguardar a monarquia que dedicara sua vida inteira a preservar. 2 semanas antes de a foto explodir nas redes, o ambiente na espaçosa residência de Montecito ainda era de esperança frágil. Harry sentava-se no sofá de couro creme, telefone em mãos, concentrado na tela, enquanto os ecos das tensões familiares já começavam a se insinuar. As relações internas, carregadas de memórias e ressentimentos antigos, se desenrolavam silenciosamente, aguardando que a tempestade midiática desabasse sobre eles. Cada gesto, cada expressão, tornava-se combustível para narrativas externas, expondo os conflitos privados da família real à análise pública impiedosa. O episódio da fotografia viral não apenas provocou um choque emocional, mas expôs a fragilidade da percepção pública sobre a realeza e as consequências devastadoras de uma imagem capturada no instante certo. Para Rei Charles III, representava mais que um simples mal-entendido. Era um teste à resiliência familiar,
a confiança entre pai e filho e a própria capacidade da monarquia de sobreviver em uma era saturada de mídia e julgamento instantâneo. Entre o dever e o afeto, entre o público e o privado, a história deixava claro que cada ação, cada omissão podia alterar não apenas reputações, mas o próprio legado da família real britânica. Harry quebrou o silêncio primeiro, com a voz suave, mas determinada. Querida, acho que deveríamos deixar que Art e Liliet conhecessem o avô. Desta vez, estamos na Inglaterra. Um encontro curto, privado. Nada de cerimônia, apenas um avô com seus netos. Meghan levantou o olhar, sobrancelhas levemente arqueadas. Colocou o telefone de lado e a hesitação em sua voz era familiar. Você sabe que não quero nos envolver de novo nesse mundo. Eles já nos machucaram o suficiente. Não quero que as crianças sejam arrastadas para esse vórtice. Harry assentiu, compreendendo o medo dela. Ele sabia que Meghan ainda carregava feridas de anos sendo perseguida pela imprensa britânica e de uma sensação de abandono pela instituição real. Mas ele persistiu. Eu entendo. Mas desta vez não se trata de nós. É sobre as crianças. Art e Liliet já são grandes o suficiente. Eles precisam saber quem é o avô deles. E acredito que isso também poderia ajudar nossa imagem. Nossos projetos estão enfrentando dificuldades. Os números falavam por si. As receitas da Archewell haviam estagnado. A Netflix havia reduzido contratos e as vendas de livros estavam abaixo do esperado. Um momento familiar caloroso, mesmo que breve, geraria atenção positiva. Talvez até algum apoio financeiro sob o pretexto do benefício das crianças. Meghan permaneceu em silêncio, observando a luz do sol filtrando pelas árvores. Ela sabia que Harry estava certo. Publicamente, eles ainda tinham apoio, mas sinais de fadiga com dramas contínuos começavam a aparecer. Após um longo suspiro, ela concordou. Tudo bem, mas apenas um encontro curto e temos que controlar tudo. Não podemos permitir que usem isso contra nós. Harry sorriu, aliviado. Redigiu imediatamente um e-mail para o escritório real, propondo um encontro privado entre Charles e seus netos durante a estadia na Inglaterra. A esperança era tênue, mas existente. 2 dias depois, a resposta chegou. Polida, breve e fria. O rei estava totalmente comprometido e organizar a segurança para indivíduos que não faziam mais parte da família real exigia semanas de preparação. Não havia uma recusa direta, apenas uma deflexão educada, mas firme. Harry leu e releu a mensagem. A decepção cresceu como uma onda impiedosa. Não podemos deixar nossos projetos falharem, disse a Meghan, a voz tremendo. Uma ideia audaciosa e explosiva começou a se formar em sua mente. Ainda viajariam para a Inglaterra, mas sem protocolo ou reunião oficial. Vamos criar um momento, declarou, olhos ardendo de determinação e ansiedade. A estratégia era simples e direta. Uma única fotografia. Harry caminhando para longe, expressão de desapontamento real, filhos ao lado. O mundo completaria a tua narrativa por conta própria. Meghan olhou para ele preocupada. Tem certeza? Dirão que encenamos. Harry segurou sua mão, firme. Querida, já fomos encurralados muitas vezes. Agora retomamos o controle. Não por vingança, mas para proteger a imagem da nossa família. Mostrar que não somos os vilões. Foi então que Harry contratou discretamente um fotógrafo freelancer, experiente em capturar celebridades de Hollywood, de longas distâncias, sem ser notado. O contrato era sigiloso. Capturar Harry saindo da área do palácio com expressão tensa, sem sorrisos falsos ou encenações. Chegado o dia, Harry dirigiu até um portão lateral do palácio de Buckingham, abraçou Art e Liliet e sussurrou palavras de incentivo. O fotógrafo estava escondido, lente fixa. Quando Harry se afastou, o rosto endurecido mostrava decepção genuína, misturada com determinação. Uma única fotografia foi suficiente. Horas depois, um post anônimo em um fórum pouco conhecido espalhou-se rapidamente. Harry observava de longe, coração acelerado, sentindo simultaneamente satisfação e culpa. Fiz a coisa certa, repetia para si mesmo, embora soubesse que a linha entre proteger a família e manipular a opinião pública estava perigosamente tênue. Enquanto a fúria pública fervia, Charles finalmente reagiu. O silêncio estratégico do início tornou-se insustentável.
Deixar que a narrativa de netos rejeitados se consolidasse seria desastroso. Convocou sua equipe de cibersegurança e mídia em uma sala bloqueada e sem telefones e iniciou-se uma investigação. Em 48 horas, rastrearam a postagem original até um correspondente freelancer conhecido por fornecer histórias a tabloides britânicos. Em Londres, um jornalista foi convidado para uma reunião discreta. Não uma intimação oficial, mas um intercâmbio de informações sob supervisão de advogados reais. Ele chegou visivelmente nervoso, consciente de que estava diante de uma força que poucos ousariam enfrentar. Recebi um e-mail anônimo, admitiu com a voz levemente trêmula. A mensagem vinha de um endereço temporário e continha a fotografia junto de uma breve descrição. Após uma verificação rápida, confirmou que a imagem era autêntica e decidiu comprá-la por um preço razoável. Pensou tratar-se de uma notícia quente, mas desconhecia a tempestade que estava prestes a desencadear. Rei Charles III acompanhava o relato através de seu assistente, sentindo um aperto no peito. Perguntou de imediato de onde veio aquele e-mail. A equipe de perícia digital aprofundou a investigação. Descobriu-se que o e-mail havia sido criado através de um serviço anônimo, mas sua rota passava por um servidor intermediário nos subúrbios de Los Angeles. Não se tratava de uma máquina pessoal comum. O servidor já havia sido utilizado em campanhas profissionais de mídia digital. Um nome começou a emergir. Um operador freelance de mídia que havia trabalhado brevemente para Archewell durante a promoção da série da Netflix, Spare. A rede de conexões se apertava cada vez mais. Não havia acidente algum. Cada fio apontava para o círculo interno de mídia de Príncipe Harry e Meghan Markle. Após o briefing, Charles permaneceu sozinho, as mãos firmes nos braços da cadeira, recordando conversas noturnas com o jovem Harry sobre dever e futuro. Agora, o mesmo filho parecia usar seus próprios filhos para construir uma narrativa que se voltava contra ele. O sofrimento não era apenas a sensação de traição, era a angústia de um pai, percebendo que seu filho havia se distanciado de forma irreversível. Continue, ordenou Charles. Precisamos de provas concretas. Não tornaremos público ainda, mas devemos ter certeza. A equipe direcionou-se então para transações financeiras. Descobriu-se uma pequena, porém suspeita, transferência de uma conta ligada-se a uma das empresas de mídia de Harry para separar a conta do fotógrafo freelance. A pressão aumentou. Naquela noite, Charles ligou para Príncipe William. Filho, as coisas estão ficando claras. Não foi algo aleatório. William permaneceu em silêncio por um momento antes de perguntar. Pai, se realmente é Harry, o que faremos? Charles suspirou profundamente. Apresentaremos a verdade, mas não quero machucar ninguém mais do que o necessário. Só quero que essa encenação acabe. Enquanto isso, as primeiras evidências da investigação do palácio começaram a emergir. Harry, em Monticello, sentiu um calafrio percorrer a espinha. Sentado diante do computador, acompanhava atentamente os relatórios de sua equipe de mídia. Mensagens chegavam incessantemente. Eles estão cavando fundo. O servidor intermediário foi rastreado. O fotógrafo já foi abordado. Os dedos de Harry apertavam o telefone, o coração batendo forte, não pelo medo de exposição, mas pela percepção repentina da magnitude do que havia desencadeado. Apaguem tudo, ordenou em ligação criptografada, voz baixa e urgente, contas anônimas nas redes sociais, e-mail temporário, contrato do fotógrafo, tudo deveria desaparecer imediatamente, sem deixar rastros. A equipe agiu rápido, as contas usadas para disseminar a história foram eliminadas em minutos, o servidor intermediário de Los Angeles foi desativado e apagado com software especializado. O contrato de curto prazo com o jornalista tabloide foi encerrado abruptamente. O fotógrafo recebeu o pagamento final, acompanhado de uma advertência implícita. Silêncio era ouro. Harry acreditava ter agido a tempo. Nenhuma evidência direta o vinculava à fotografia ou à postagem original. Fragmentos desconectados foram cortados. Voltou-se para Meghan, que observava o jardim pela janela. Está feito, disse, tentando soar calmo. Não podem provar nada, é apenas suspeita. Meghan, preocupada, questionou. Tem certeza de que a família real deixa as coisas passarem tão facilmente? Harry interrompeu. Não vão tornar público. Charles não quer um escândalo maior. Só precisamos esperar tudo esfriar. Contudo, Harry subestimou gravemente a velocidade e a determinação da equipe do palácio. Mesmo com as contas deletadas, fragmentos digitais permaneceram.
pequenos resquícios coletados pelos especialistas antes do apagamento completo. Os timestamps das exclusões alinhavam-se precisamente com atividades registradas no escritório da Archwell. A manobra foi rápida demais, óbvia demais. No dia seguinte, canais discretos foram utilizados para que os representantes de Charles contatassem o colaborador de mídia nos Estados Unidos. Inicialmente, o homem negou tudo, mas, sob pressão legal e ameaças de processos por violação de confidencialidade e disseminação de informações enganosas, começou a ceder. Eu estava apenas seguindo instruções, admitiu em uma gravação. As intenções de Harry para criar um escândalo tornaram-se evidentes. Capturem-no saindo. Deixem que todos vejam a verdade. Eu nunca imaginei que isso fosse crescer tanto, confessou. Quando a gravação foi reproduzida para Charles, ele permaneceu imóvel por um longo período. A voz familiar do filho falava palavras que pareciam completamente estranhas e dolorosas. Não houve explosão de raiva, apenas uma tristeza profunda, rasgando seu coração. Meu filho, sussurrou, olhando ao longe, lembrando-se das noites sem sono em que consolava Harry após pesadelos e das esperanças depositadas em seu filho mais novo. Agora, tudo parecia desmoronar. O esforço de Harry para apagar evidências falhou, não por descuido, mas por subestimar a determinação do pai em buscar a verdade. As provas estavam agora em segurança nas mãos do palácio, cada indício apontando para um único responsável, Harry. De Monte Tito, ele acompanhava as notícias tentando convencer a si mesmo de que tudo ainda estava sob controle. Mas pela primeira vez, desde que a foto viralizou, sentiu medo. Não do julgamento público, mas de encarar o pai que antes amava e que agora se mostrava profundamente desapontado. Na manhã seguinte, Buckingham Palace estava envolto em uma atmosfera ainda mais pesada. Charles levantou-se cedo e sentou-se em seu estudo com uma xícara de chá que já havia esfriado. À sua frente, um dossiê espesso de evidências. Cada página parecia esmagar seu coração. Ele não queria acreditar, mas a verdade era irrefutável. Chamou William e pai e filho sentaram-se frente a frente, com o silêncio apenas interrompido pelo tic-tac do relógio. William, ansioso, perguntou: "Decidiu, pai?" Charles assentiu lentamente. "Falarei com clareza, não por vingança, mas para encerrar o mal-entendido. O público merece a verdade, e não quero que essa história continue prejudicando a monarquia ou nossa família." Assim, à tarde, foi emitida uma declaração à imprensa. Nada de grandiosas conferências com centenas de jornalistas. Uma mensagem direta do palácio. Charles apareceu sozinho diante dos microfones. Rosto cansado, voz firme, transmitindo a autoridade de um rei. "Ladies and gentlemen", começou. "Nos últimos dias, uma história se espalhou amplamente, dizendo que eu teria me recusado a encontrar meus 2 netos, Archie e Laet, quando meu filho, o príncipe Harry, os trouxe perto do palácio. Entendo que essa narrativa causou dor e debate intenso. Quero declarar claramente que nenhum encontro foi arranjado. Portanto, nenhuma recusa ocorreu. Minha agenda naquele período não permitia tal compromisso e os protocolos de segurança para indivíduos que não são mais membros ativos da família real exigem semanas de preparação. Nada foi recusado. Simplesmente não foi possível organizar." O rei fez uma pausa, respirou fundo e continuou. "A fotografia e a história associada foram deliberadamente encenadas para criar uma falsa impressão. Investigamos e confirmamos que houve um esforço calculado para manipular a opinião pública. Não entrarei em detalhes pessoais, pois trata-se de assunto familiar, mas afirmo que meu amor por todos os meus netos, incluindo Archie e Laet, permanece inalterado. Sempre desejei encontrar-me com eles em circunstâncias apropriadas e pacíficas, em meio à turbulência midiática que marcou o início de 2026. A narrativa pública começou a se equilibrar lentamente. Após semanas de fotos e especulações envolvendo Harry e Meghan, surgiam histórias que remetiam à figura humanizada de Charles. Reportagens mostravam-no cumprimentando calorosamente crianças em eventos públicos, destacando sua dedicação contínua a causas de caridade, mesmo enfrentando problemas de saúde. Imagens cuidadosamente selecionadas reforçavam a imagem de um monarca compassivo, empenhado em servir seu país e seu povo. O efeito foi gradual, mas perceptível. O público, cansado do drama contínuo, começou a focar novamente nas tradições e na função institucional da monarquia. Não era um movimento de hostilidade contra Harry, mas sim
um reflexo da fadiga gerada por semanas de polêmica constante. Para o príncipe, porém, as consequências dessa mudança narrativa foram mais duras do que esperava. Vínculos com parceiros de mídia começaram a se romper lentamente. Diversos jornalistas independentes e ex-associados começaram a fornecer informações que, direta ou indiretamente, desfavoreciam a campanha de Harry. Alguns contratos publicitários foram adiados, enquanto outros foram cancelados. A Archewell, que até então desfrutava de visibilidade e apoio financeiro, passou a enfrentar dificuldades crescentes. Harry, isolado em seu quarto, encarava telas repletas de comentários negativos. Pela primeira vez, sentiu um arrependimento genuíno. Com a voz embargada, murmurou: "Pai." Ele percebia que sua dor pessoal havia se transformado em arma contra a própria família. A consciência do impacto de suas ações pesava intensamente. Ao seu lado, Meghan o abraçava, tentando transmitir conforto. "Vamos superar isso, mas talvez seja a hora de repensar tudo." Harry assentiu, mas dentro dele a ferida permanecia profunda. A relação com o pai, já abalada há anos, parecia agora impossível de reconstruir em curto prazo. Enquanto isso, Charles permanecia em seu escritório no palácio, contemplando o jardim envolto em neblina. Não havia alegria em seu olhar, apenas tristeza. Tristeza por ter que tornar público algo que preferiria permanecer privado. Tristeza pelo caminho que Harry escolhera trilhar. Ainda assim, mantinha uma esperança tênue, a possibilidade de que, algum dia, quando a tempestade mediática passasse, pai e filho pudessem se sentar juntos novamente, sem câmeras, sem imprensa, apenas como família. O episódio serviu como uma lição dolorosa sobre confiança, verdade e a linha tênue entre proteger a família e manipular a percepção pública. Mostrou como decisões, mesmo tomadas com boas intenções, podem se tornar armas simbólicas no tabuleiro midiático, afetando relações pessoais e institucionais de maneira irreversível. À medida que o tempo passou, a monarquia britânica seguiu em frente, carregando cicatrizes frescas. O público, por sua vez, gradualmente voltou sua atenção para outras notícias, mas a memória daquela fotografia e a dor que ela revelou permaneceriam por muito tempo. A imagem de Harry com os filhos, marcada por frustração e desapontamento, tornou-se um símbolo da tensão entre tradição, dever e relações familiares. O episódio também levantou uma questão ética central. Se você estivesse no lugar de Charles, escolheria permanecer em silêncio para preservar a dignidade da monarquia ou revelaria a verdade para proteger sua própria honra? A resposta não é simples. O equilíbrio entre transparência e proteção institucional, entre humanidade e dever, é delicado e cada escolha carrega consequências profundas. O legado de Charles, no fim, permanece duplo. Um rei que continuou a servir com dedicação e compaixão e um pai ferido, cuja relação com o filho passou a ser estudada como exemplo das complexidades humanas dentro de uma instituição secular. A história revela que, mesmo sob o brilho das luzes da realeza, há dramas silenciosos que jamais aparecem nas manchetes, lembrando ao mundo que monarquia e humanidade coexistem em tensão constante. A fotografia que iniciou a controvérsia tornou-se, assim, mais do que um registro visual. Transformou-se em metáfora de escolhas difíceis, responsabilidades familiares e institucionais e da fragilidade da percepção pública. A monarquia, após a tempestade, seguiu adiante, mas com marcas indeléveis, e o eco daquele instante permanece, lembrando que o poder e a imagem nem sempre correspondem à verdade íntima do coração humano.